Desconstitucionalização seria a possibilidade de algumas normas da Constituição anterior serem automaticamente recepcionadas como normas infraconstitucionais pela nova Constituição. Seriam normas da Constituição revogada que seriam desqualificadas, seriam desconstitucionalizadas e deixariam de ter status de norma constitucional e passariam a ter o status de norma infraconstitucional. Ou seja, seriam normas constitucionais da Constituição anterior que seriam recepcionadas, mas rebaixadas para o status de norma infraconstitucional. Isso em virtude, naturalmente, de serem normas da Constituição anterior que sejam materialmente compatíveis com a atual Constituição. Ocorre que a desconstitucionalização não é um fenômeno que pode ocorrer automaticamente. Esse fenômeno somente poderia ocorrer diante de uma previsão expressa na nova Constituição, ou seja, a nova Constituição precisa prever expressamente que alguns dispositivos da Constituição anterior serão recepcionados com status de norma infraconstitucional. Vamos compreender. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, automaticamente foram revogadas todas as normas da Constituição anterior. Isso porque a revogação é uma consequência natural e automática do advento de uma nova Constituição, ou seja, a revogação da Constituição anterior é o fenômeno que ocorre automaticamente. Mas veja bem, em alguns casos específicos, a nova Constituição pode prever expressamente que algum segmento da Constituição anterior continuará a ter validade como se lei fosse. Nesses casos específicos, em que houver uma previsão expressa nesse sentido, é que essas normas constitucionais revogadas, ao invés de serem propriamente revogadas, seriam recebidas como se lei fosse. Então veja, a nossa Constituição de 1988, por conta de uma previsão expressa, estabeleceu que o sistema tributário previsto na Constituição anterior deveria ser mantido como se lei fosse, ou seja, com o status de norma infraconstitucional. E assim, o sistema tributário anterior foi mantido até uma determinada data, quando então começou a ser aplicado o novo sistema tributário, o sistema tributário previsto pela Constituição Federal de 1988. Então, em resumo, desconstitucionalização seria o fenômeno no qual as normas da Constituição revogada seriam recebidas pela nova Constituição por meio de previsão expressa nesse sentido, de modo que essas normas, até então constitucionais, seriam desqualificadas, ou seja, seriam desconstitucionalizadas e perderiam o status constitucional, quando então seriam recebidas como normas infraconstitucionais.